Perfeito. Voltamos a gravar, agora já estou com acesso às contas e a gente vai começar a discutir em cima de tudo que a gente estava falando, tá? Beleza, vou compartilhar minha tela com você aqui e aí a gente discute. E aí, assim, um ponto importante, né? Sempre bom relembrar meu primeiro contato com a conta, então tudo vai ser construído a partir de agora. Vamos lá. Aqui, primeira conta de anúncios, eu gosto de sempre que eu pego, eu venho organizando, tá? A visualização. Que você tem umas métricas aqui que você criou. Eu, naturalmente, eu gosto de outra visualização, tá? Então, eu vou criar e vou te mostrar como que eu gosto de ver. É algo bem parecido com o seu aqui, mas eu acho que o seu, ele tá um pouco poluído a visualização. Tem dado que não tem necessidade de estar aqui, tá? Eu vou te mostrar que, de novo, é bem parecido. Eu vou personalizar, vou fazer um pouco diferente do seu. Tá. Eu gosto de criar algumas métricas, esqueci a palavra, vai ter aqui, personalizadas, métricas personalizadas. Uma métrica que eu gosto de criar primeiro é a métrica de Connect Rate, né? O que é Connect Rate? É basicamente o quanto os seus cliques estão virando acesso no site. Então, vou colocar aqui, quantos cliques de fato viram acesso no site. Porque ele dá uma visualização legal. Lógico que, assim, são métricas secundárias, tá? Não é necessariamente a métrica principal que a gente vai buscar, que é compra de fato ali, né, e ROAS, mas é bom a gente visualizar o funil. Visualização da página de destino, dividido por cliques no link. Toda vez que o Connect Rate, o que a gente vai mensurar? Eu vou repetir porque eu vou explicar essa métrica. A gente vai mensurar. Eu tenho, sei lá, 1000 cliques, só que eu tive, sei lá, 900 acessos no site. Então, eu tenho 90% de Connect Rate, entendeu? Porque Entendi. se tiver baixo, às vezes você vai ter um problema no seu site, que a gente vai a gente consegue já encontrar um gargalo no funil ali, tá? Então, primeiro eu crio essa, aí depois eu venho criando por etapas do funil. Então, eu gosto de criar de visualização da página de destino para carrinho, quantas pessoas passaram. Então, eu sempre vou dizer carrinho, então, total de adições ao carrinho, adições ao carrinho, dividido por visualização da página de destino, que a gente vai ter em percentual quantas pessoas de fato passaram. Então, visualização. Tá ficando claro? Hein? Não entendi. Tá ficando claro? Tá sim, tô prestando atenção. Beleza. Então, eu coloco bem simples aqui mesmo, aí depois fica claro para você. Todos com Tá acesso bom. simples. As outras métricas que estavam, eu também consigo. Esse daí vai ser uma parte que você vai somente editar dentro das métricas que eu já tenho, ou você vai criar, tipo, uma nova tabela É um de novo. métricas? É um Tá novo bom. isso aqui. Aí, o que eu criei? Visualização de página de destino para carrinho. Agora eu vou criar carrinho para finalização de compra. Então, eu vou Tá. analisar finalização de compra para carrinho. Então, eu jogo assim, ó. Carrinho, finalização de compra. Mas, visualização. Percentual, todos com acesso dessa empresa, criar métrica. E aí eu vou criar finalização de compra para compra agora, né? Então, eu vou jogar compra dividido por finalização. É sempre a etapa final dividido pela etapa anterior, tá? Tá Para bom. ter essa visualização. Então, é finalização para compra. Todos com acesso percentual, todos com acesso a essa empresa. E aí a última métrica que eu gosto de criar é ticket médio, que ela não tem aqui, né? Então é valor de conversão em compras, valor de conversão em compras dividido por compras. E aí ticket médio, dentro da conta de anúncio, pra gente ter noção como é que tá. Aqui é moeda, todos com acesso a essa empresa, beleza. Aí agora a gente vai vir criando a visualização. O que eu gosto? Eu já venho excluindo tudo que eu imagino que eu não vou usar, que é isso aqui, isso, CPM eu deixo, cliques todos eu deixo. Na verdade é que eu preciso fazer diferente, que senão eu vou. Eu também costumo dar muita uma olhada na métrica na visualização da página de destino, porque eu acredito que a média do mercado é 1%, certo? A cada 100 cliques, você
tem média assim, a média de uma compra. Ah, a gente vai chegar nesses números. Deixa eu só finalizar isso aqui. Beleza, então eu vou tirar a veiculação, nome de anúncio, estratégia de lançamento eu não deixo, isso aqui eu também não deixo, isso aqui eu deixo. Alcance pessoas, custo prestado, não. Valor usado, não deixo. Término programação. Aí aqui, ó, do lado direito, a gente vai começar a ter a visualização, tá? Então, veiculação, nome, conjunto de anúncio, orçamento. Aí eu gosto de deixar valor usado, resultados, alcance, impressões. Custo por resultado eu não deixo, porque eu vou olhar depois. Aí a gente já vem criando. Então, eu vou pegar cliques no link, CTR, que é a taxa de cliques no link. Cliques todos, eu gosto também de deixar, que aí já vou explicar cada um para você. Cliques todos e CTR todos. Beleza? Aí, isso aqui é a métrica que a gente está vendo fora do site. Então, alcance pessoas, cliques no link, aí eu vou para dentro do site. Visualização de página de destino, total, e o quanto que eu estou pagando para esse acesso. E aí eu já jogo o quê? Aquela métrica que eu criei anteriormente, que é o Connect Rate. Que eu já criei lá, que ela não existe, eu criei o Connect Rate, aí agora eu venho. Beleza, visualização de página de destino. Qual que é a próxima etapa? Carrinho. Então, quantos carrinhos eu tive e o quanto que eu paguei por esse carrinho. Aí, beleza, carrinho. O que eu tenho que analisar? Aquela métrica que eu criei, visualização de página para carrinho. Quanto que está passando essas pessoas. Aí, qual que é a próxima etapa? Finalização de compra, total, custo. E aí eu vou analisar carrinho para finalização de compra. E aí a próxima etapa é compra de fato, total, custo e valor. Porque daí em compra eu quero ver o quanto que converteu. Eu vou jogar o ROS e eu vou jogar as outras métricas que faltam, que é finalização de compra para compra, ticket médio, e beleza. Aí eu vou tirando isso daqui, aí a gente vai analisar os dados. Lembrando que é o primeiro contato meu com a conta, não abri ela anteriormente, então eu vou tirar as minhas percepções de agora. Beleza, aplicar. E aí eu vou dar um nome. Qual que é o nome que eu gosto de dar? Vamos ver se tá certo. Salvar. Eu gosto de jogar assim, ó. Só para deixar organizado. Off-site, inside. Então é métricas fora do site e métricas dentro do site, tá? Beleza. Então essa é a visualização que eu gosto de ver, tá? Beleza? Até aqui para você? Tranquilo. Tá. Aí eu vou vir. Tiveram veiculação para eu ter noção geral dos dados, né? Do que está acontecendo aqui. E aí eu vou analisar. Essa, no caso, mudou. Você vê que fica mais fluido, ó. Antes estava um monte de coisa que não tinha dado, não tinha necessidade de estar ali, sabe? Beleza. Deixa eu ver. Tá. Beleza. Então, muito provável no mês passado é onde que estava fluindo, né? Você falou ali para mim. Deixa eu ver esse mês. Tá. Beleza. Eu já tenho uma ideia aqui. Eu também costumo vender muito pelo WhatsApp. Então, de quarta em diante, acaba caindo mais vendas pelo WhatsApp, que aí eu não coloco no meu site, né? Porque tem a taxa. Então, eu acabo não adicionando no meu site. E tem as entregas de motoboy também. Como eu falei, aquele último top que eu fiz, a campanha me deu 16 vendas no tráfego, só que pelo WhatsApp me deu 15. Então, são métricas que eu acabo não só colocando na nuvem shop, porque acaba me comendo uma taxa, né? Então, Uhum. num caderninho. Beleza.
Esse é o top que tá vendendo. Isso, era o top até então que tava vendendo, que eu tenho em estoque. É, eu já tenho uma percepção, tá? Bem com base no que você falou, assim. Ele, ele. Tem uma ideia aqui, bem uma visão assim. Tá. Beleza. Aí eu vou olhar o seu Analytics agora, tá? E aí eu vou voltar, a gente vai começar a construir algumas ideias. Tá bom. Essa visualização aqui, você quem criou? Essa árvore de KPI? Foi. Legal, falei. É o que eu falei aquela hora, você é bem desenrolado. Isso É, aqui tipo é assim, difícil. eu acabo consumindo, assim, muito conteúdo, né? Tentando dar uma melhorada, porque eu voltei a fazer meu próprio tráfego, então acaba sendo bem mais complicado. Fernando tá lá na porta, campanha, Beleza. Vamos lá. Vou confiar nesses dados. Tá. Instagram Refer, Direct, Instagram, beleza. Tá. Aqui, ó, e até para quem tá assistindo isso aqui, não é tão fácil, tá? Eu tenho que analisar para eu sair falando as coisas, mas eu tenho umas percepções, tá? Com base no que você falou para mim, a gente vai começar a construir as ideias em conjunto aqui. Vamos lá. Quando eu analiso aqui, tem algumas coisas que você fala para mim, tá? Isso aqui foi tudo que você falou. A cada carrinho que você tinha, caiu uma venda, se aumenta o orçamento, ela parou de ser entregue, né? E aí, qual que é a minha visualização geral a primeiro momento do seu e-commerce e das suas métricas, tá? Não é essa. Cadê? É aqui. Você tem, a primeiro momento, você tem métricas saudáveis, tá? Então, você vai ter um ROAS de 9, então esse aqui é um ROAS, ok, é bom até, né, para o seu nicho. E você vai ter números saudáveis, né? O que eu percebi a sua cabeça? Sua cabeça está muito voltada para tráfego, Sim. tá? Você está muito voltado para tráfego, você quer mexer no tráfego, e é isso que você está imaginando que vai mudar. Lógico que, assim, é importante, tá? Mas você tem que pensar em outras coisas além do tráfego. Por quê? Esse produto que você falou que estava vendendo, que caiu, quando eu olho ele aqui, ele continua vendendo, né? Ele continua vendendo. Lógico que talvez, o que rola? É variações normais, sabe? Tipo, e aí o X da questão, quando a pessoa está muito voltada para tráfego, ela está otimizando uma coisa que necessariamente você não precisava otimizar tanto assim, sabe? Na minha percepção, no primeiro momento. Igual você falou, eu entrei em contato com o suporte do Facebook e eles falaram de subgrupos de campanhas. Eu vou falar bem a real para você. Lógico, isso é importante, mas para contas do nível que está a sua, eu acho que é muito. Não tem tanta necessidade a primeiro momento, sabe? Tipo, vou falar abertamente para você. É difícil eu entrar numa conta e eu ir ver subgrupo de conjunto de anúncio para ter uma percepção do que está acontecendo. Lógico, que é uma coisa que dá para ser feita, é uma análise que vale a pena, só que eu acho que tem outras análises que dá para você fazer, sabe? Tá ficando claro até aqui? Tá sim. Beleza. Porque se você pegar, você tem um custo por compra bom, sabe? Tipo, por exemplo, os últimos 7 dias, esse produto que você falou que não tá vendendo, você tá com custo por compra de R$ 10 nele. Tipo, é muito bom, entendeu? Você tá com ruas de. Aqui, que lógico que eu tô a nível de conjunto, de anúncio. Mas Mas você ele tá nem tá com. rodando mais, tipo, eu acabei até desativando a campanha dele, porque como ele parou de me dar vendas, eu tinha desativado. Ele ainda tá ativado? Não, na verdade, aqui nos últimos 7 dias, você deve ter desativado, tipo, quando que você desativou? Acho que eu desativei dia 18, dia 19. O que aparece. Você ativou no.
Porque eu acabei criando outra campanha, né, com o mesmo criativo, o mesmo público, para ver se me retornava. Porque caiu várias vendas consequentemente durante o dia. Então, eu acredito que depois que ele parou de performar, e parou de cair essas vendas. Eu já achei que o problema estaria na campanha. Você desativou no dia 15. Você desativou ele no dia 15. Mas é muito louco, porque é que assim, tem que analisar, lógico caso, mas você desativou com ele te dando um valor de conversão de 608 no dia, por exemplo, sabe? Então, muito provável, o que que rola? Quando eu falo que sua visualização tá, tipo assim, voltada para tráfego, porque é que você falou que tá com pouco produto em estoque, mas, sei lá, às vezes você vai analisar o seu pedido nesse dia, teve uma venda de outro produto, entendeu? Aí a gente teria que analisar, porque naturalmente esse ticket médio mais alto aqui, eu imagino que as pessoas compraram outro produto. Então a pessoa entrou pelo Yasmin e comprou outro, entendeu? Isso é uma Sim. coisa que você tem que ter noção, que é o jogo do e-commerce, que é a jornada de compra, né? Então todos os e-commerce, eles vivem de jornada. Ele não vive necessariamente, que às vezes a pessoa vai imaginar o seguinte, né? No seu caso, que a pessoa vê o anúncio, clica e compra, vê o anúncio, clica, compra, vê o anúncio, clica, compra. Não, não é assim. Entendeu? Tipo, a pessoa vê o anúncio, aí ela clica, vai no site, vê se o preço faz sentido. Ela vai ver um concorrente, aí ela vai analisar. Apareceu outro anúncio, aí ela vai esquecer. Aí ela vai deixar no carrinho, aí daqui a pouco ela, putz, precisa dar um rolê. Aí ela volta, vai pesquisar e vai comprar, um exemplo. Entendeu? Tipo, se a gente achar que é tipo isso, ó, meu, as pessoas estão vendo anúncio, estão clicando, estão comprando, estão vendo anúncio, tá tipo, errado, entendeu? Não é assim, tá? Até por isso que, por exemplo, eu gosto muito de ver o Analytics. Dentro do Analytics, quando a gente pensa, por exemplo, em jornada de compra, tem uma coisa aqui que lhe dá uma visualização legal, que é... Cadê? Vamos ver se o seu tem. Tá ficando claro? Tá ficando de boa? Tá entendendo? Tá, tô sim, tô prestando atenção em tudo. Putz, o seu... Ah, tá aqui, ó. Publicidade. Você vem aqui em publicidade. Ixi, não tem. Será? Vou analisar. Putz, o seu não tá configurado. Mas ele dá uma visualização de jornada de compra, sabe? Tipo, você vai conseguir ver, por exemplo, pô, a pessoa acessou o Ads, aí ela, no geral, a pessoa tá vendo por Ads, mas ela tá convertendo por via mídia, sabe? É mídia orgânica, por exemplo. Dentro da visualização, por exemplo, de árvore de KPI, e aí aqui, eu acho extremamente legal você ter criado isso, porque é isso que a gente vai olhar no e-commerce. Eu quero que você dê um zoom out no seu e-commerce, porque você tá, tipo assim, ó, zoom in. O zoom in tô olhando a conta de anúncio. Não, peraí, deixa eu ver de fora. O que está acontecendo no meu e-commerce no âmbito geral? Naturalmente, se eu pego, você tem métricas saudáveis, né? Porque você vai ter, por exemplo, uma taxa de conversão de 0,66, 5 mil sessões ali no mês, né? Uma receita de 5 mil reais. Aí aqui que está o jogo. Tipo, é isso aqui que você tem que olhar e otimizar. Por exemplo, eu naturalmente, o que me chama a atenção é que nos últimos 28 dias, a sua taxa de conversão é um pouco abaixo, né? E o seu ticket médio também é um pouco abaixo. Então, você não tem que necessariamente otimizar o anúncio, você tem que otimizar isso. Como que eu aumento minha taxa de conversão e como que eu aumento meu ticket médio. Por exemplo, eu tenho uma planilha que ela vai ilustrar isso. Então, a gente vai jogar o seu momento atual para a gente ter uma noção, tá? Todo e-commerce, ele é uma matemática, né? Então, por exemplo, você vai ter esse aqui, ó. Vamos jogar o seu cenário. 5.786 sessões, talvez ele não vai bater perfeitamente também, sabe? 5.786, 0,66 de taxa de conversão, ticket médio de 141, 141? 147,48, 147,48. Beleza? Então ele foi bem próximo, 5.631, 5.604. Tipo, Tá bom. é porque vai ter umas variáveis assim que o Analytics ele não vai mostrar, porque senão é muita loucura, né? Mas ele está próximo. Qual que é o jogo? O que você tem que otimizar na minha percepção? Taxa de conversão. Por exemplo, taxa de conversão e ticket médio. Se você consegue bater 1% de taxa de conversão, que é uma média que o mercado busca, 1% de taxa de conversão, olha o que acontece com o seu faturamento, entendeu? Sim. Então, tipo assim, não é necessariamente canal de mídia. Ou, se você mantém a taxa de conversão, que é essa, e você consegue encontrar um produto que alguma estratégia que vai te gerar um ticket médio de R$200, qual que seria o seu faturamento, entendeu? Isso, por exemplo, no seu nível de receita, de volume, não faz tanta diferença.
Mas, por exemplo, eu vou te jogar se fosse um cenário com 30 mil sessões no mês, só pra você ter ideia como que é o jogo dos detalhes. 30 mil sessões e as taxas de conversão e os pedidos e o ticket médio seria a mesma coisa. Seria isso aqui. Só que, por exemplo, olha o que acontece, você bate 1% de taxa de conversão. Entendeu? Então, por isso que eu acho que sua visão está muito voltada para tráfego, subgrupo, e ela devia estar voltada para outras coisas, que é, no caso, taxa de No caso de conversão. conversão. Exato. E aí, taxa de conversão, ela é impactada por diversas estratégias, diversas coisas. Por exemplo, eu dei uma consultoria uma vez, que foi, deixa eu pegar aqui, eu tenho um doc, deixa eu pegar aqui, é melhor pegar por aqui, ó. Eu falei único exclusivamente de taxa de conversão. Que, tipo assim, a taxa de conversão, ela é. Deixa eu só pegar o doc para não. Pra eu te mandar certinho, para eu te mostrar certinho. Ela é impactada por muita coisa, sabe? Tipo, não é uma única coisa em específica. Eu vou passar por alguns pontos de taxa de conversão com você. Aqui, ó. Vamos ver se é essa. Isso aqui eu vou também, eu vou mandar para você, porque isso aqui eu fiz literalmente para as pessoas estudarem, né? Beleza, você vê que eu vou falar desse caso aqui, eu vou falar também de taxa de conversão, sabe? Beleza. Nesse caso, a mesma coisa, ó, que eu peguei aqui, as métricas são saudáveis, ticket médio, só que a taxa de conversão está um pouco mais baixa. E aí eu venho destrinchando a taxa de conversão com esse caso em específico. Eu estou pegando esse caso em específico porque eu não tive muito tempo com a sua conta, então eu não vou saber exatamente. Talvez eu vou passar por alguns pilares que eles vão se repetir, mas, por exemplo, aqui eu dou um exemplo desses cenários também, mas aí eu venho analisando. Por exemplo, vamos olhar quais são os canais que eu tenho taxa de conversão alta. Por exemplo, origem mídia. Opa, peraí, travou. Você tem taxa de conversão em direct. Então, isso aqui tem muito provavelmente, pelo que eu percebo, deixa eu olhar suas campanhas. Na verdade, essas campanhas estão aqui, ó. Tá ficando muito claro, muito nerd ou tá dando pra entender? Não, tô conseguindo entender sim, tô anotando tudo. Beleza, pelo que eu percebo suas campanhas, vamos ver, deixa eu dar uma olhada, porque caiu várias vendas ali em direct. Deixa eu jogar um período maior, só para ter uma noção do que rodou. Demorou, eu acho. Demorou muito, né? Isso aqui é o jogo da performance, né? Tipo, é esse detalhezinho, sabe, que a gente tem que buscar. Cadê as vendas? Por isso que venderam. Esse aqui, ó. Deixa eu abrir ele só pra ter uma. Opa, olha eu fazendo arte. Deixa eu ver como que ele tá. Só pra eu ter uma ideia. Fiquei mais, assim, a minha dúvida. Eu fiquei tão, assim, pensativa nessa campanha, porque, assim, se você vê o ROAS dele, mostra pra mim que o ROAS dele foi de 16 ponto alguma coisa. Uma campanha saudável que está caindo vendas, consequentemente, todo dia ela está caindo vendas. Um dia que ela não cai venda, ela ainda assim está performando? Sim. Tipo, vou dar um exemplo meu, vai. Eu rodo campanhas de captação de lead, né? Eu vou fazer análises mais longas, entendeu? Porque se eu, por exemplo, ontem eu tive, só pra você ter uma ideia, ontem eu tive um custo per lead de 9, por exemplo. Hoje ele já tá em 5. Aí eu vou falar, nossa, ontem, meu Deus do céu, tipo, por exemplo, se eu tivesse sido ao inverso, por exemplo, antes de ontem fosse 5 e ontem 9, eu ia falar, nossa, eu vou pausar essa campanha porque, meu Deus do céu, tá muito caro. Tipo assim, às vezes a gente fica muito ansioso e a gente tem que deixar fluir e trabalhar em outras coisas, entendeu? Tipo, vou trabalhar em outras coisas que vão gerar resultado tanto quanto, sabe? Ou às vezes até mais. Vou dar um exemplo meu. Qual que é o meu fluxo? Aqui, eu vou dar um exemplo pro meu e eu vou trazer pro e-commerce também. Onde que eu converto, né? Eu vou converter na minha qualificação, né? Então, dentro dos meus fluxos de e-mail e dentro do meu conteúdo e dentro das estratégias que eu vou fazer aqui. Vale eu pirar com o lead que variou R$ 3 ou vale eu pirar aqui para aumentar as taxas de conversão dentro dos meus mecanismos de conversão? Vale eu pirar aqui, entendeu? Então, por exemplo, no seu caso, um exemplo,
o que eu observo da sua conta é que ela tem um grande risco que você está dependendo de pouco mix, né? Então, por exemplo, vale você pirar em conta de anúncio ou vale você pensar assim, meu, qual que é o próximo produto que eu vou trazer para emplacar para que essa conta ela fique mais robusta, para quando eu tiver uma variação de um produto em específico, eu não sinta tanto impacto, sabe? Tipo, contas que a gente roda que tem, eu tenho uma que eu posso mostrar, que essa cliente permite, ela tem um volume muito maior, eu vou mostrar para você, se você ter uma ideia. Ela vai ter um volume muito maior de anúncios ativos, por exemplo. Ó, dá uma olhada na quantidade de anúncios ativos que a gente tem. Se eu pegar conjunto, a nível de conjunto, né? Olha isso. Só que, se eu tivesse um mix pequeno, eu não conseguiria rodar tudo isso de anúncio. Entendeu? Tá, entendi. Então, assim, é mais válido você pensar em mix, né? Composição. Então, sei lá, entre aspas, às vezes as pessoas tá se interessando por essa calça aqui. Entendeu? Sei lá. Às vezes vale mais a pena você encontrar esse fornecedor do que você ficar pirando na conta de anúncio que tá funcionando, de fato. Entendeu? Um ponto aqui que eu vou te mostrar. Tá vendo aqui, ó, que, por exemplo, você tem muita venda no direct, e, tipo, o maior volume de transação, tem muita venda de tráfego aqui, tá? Mas por que não tá aparecendo? Porque você não tá com parâmetro de UTM aqui, ó. Entendeu? Tipo, o O parâmetro que de que seria UTM. isso? Hã? O que que seria isso? Vou te mostrar. Eu vou dar um exemplo dentro de uma conta de anúncio também. Quer ver? Isso aqui é traqueamento. Então, tipo assim, algo mais nerdão ainda. Mas a gente tem que traquear o máximo possível dentro do e-commerce. Tipo, tem muito e-commerce que erra em traqueamento. Muito. Você sai trabalhando e não tá acompanhando de fato o que tá acontecendo, sabe? Isso aqui é um parâmetro de UTM. Ó. Vou te mostrar. Ó. Isso aqui é um parâmetro de UTM. Tá vendo? Sim. Eu sei que é muito nerd, mas eu vou dar um. Eu vou te mostrar, por exemplo, como que fica na URL. Onde que ele vai, tá? Cadê? Pega da URL. Ó, na verdade eu vou pelos ads. Vai ser mais fácil. Não, vamos pegar aqui, ó, no Instagram, que vai ser mais fácil, você vai entender. Vai ser mais fácil. Ó, dá uma olhada. Compre pelo site. Tá vendo que aqui no topo, ó, UTM, Source, Instagram, Medium, Social, campanha e Linktree. Entendeu? Porque Tá, quando... põe um link, então. Ela Exato, clica diretamente pelo link. eu tô traqueando que essa pessoa veio pelo Instagram, pelo canal de mídia social e foi no Linktree no botão compre no site. Entendeu? Só que aí na hora que eu abro o Analytics, ele vai estar aqui, ó, compre no site. Então, tipo, eu vou ter noção de quantos acessos o compre no site teve. E aí, por exemplo, dentro da mídia, quando eu coloco lá, dentro do tráfego pago, esse UTM Source aqui, eu vou ter noção quanto que esse criativo aqui, ele me gerou de acessos, entendeu? De Entendi. fato. Porque daí, aqui no seu caso, ele tá muito solto, sabe? Tipo, você tem muita venda aqui, ó, no direct, que ele não traqueou, só que, tipo, tá solto, sabe? Mas eu imagino que, por experiência mesmo, você vai ter muita venda de tráfego aqui. Então, se você olhar exclusivamente, a gente analisar, por exemplo, que isso aqui é tráfego, tá ok, você tá com 1% de taxa de conversão de um canal de mídia que é tráfego frio. Então, tá ok, sabe? Tipo, não tem por que necessariamente você ficar pirando lá. O que dá para fazer beleza, eu preciso melhorar a minha taxa de conversão no Instagram. Aí que o jogo você começa a mexer ponteiro. Por exemplo, detalhes que mudam dentro do Instagram, que a gente já testou. Por exemplo, esse caso específico. Tá vendo aqui no topo, a gente tem produtos fixados? Aqui são os nossos produtos mais vendidos. Por quê? Ninguém entra no Instagram e faz isso aqui, ó. Entendeu? Ninguém entra no Instagram e faz isso aqui. A pessoa vai olhar, se chamou a atenção dela, ela vai ficar.
Então, se ela ficou, ela vai vir, vai clicar no site. Então, isso aqui é uma estratégia para aumentar a minha taxa de conversão pelo meu canal social aqui, ó, tá vendo? Porque sua taxa de conversão tá mais baixa. Entendeu? Então, é por isso que eu falo para você. A sua visão estava voltada para o tráfego e às vezes o seu problema tá em outro lugar. Entendeu? Entendi. E aí, por exemplo, Instagram, ele impacta a taxa de conversão. Então, o quão engajado seu Instagram tá, ele vai impactar nossa taxa de conversão. Que vai contar muito, a estrutura do site, né? Então, como que tá a estrutura do seu site? Por exemplo, vale mais a pena você ir lá e ficar pirando na conta de anúncio ou eu pensar numa estrutura de site diferente? Por exemplo, quando eu abro o seu site, isso aqui é uma coisa que eu sempre falo, né? Você sempre tem que ter, tipo, comunicações claras. Então, por exemplo, uma coisa que puxa a taxa de conversão para cima que você não está fazendo, você tem motoboy, entendeu? Tipo, e você não está comunicando. Então, pensa a pessoa que nunca viu sua marca, recebeu o anúncio, ela vai acessar seu site e você tem motoboy, você não está falando isso para ela, entendeu? E aí, por exemplo, estrategicamente faz sentido. Por exemplo, você vai rodar na sua região, entrega expressa, tipo, a taxa de conversão ela sobe, entendeu? Então, Tá. tipo, por isso que eu falo para você, olhar externo ao tráfego vai te ajudar bem mais do que você olhar para o tráfego. Seu tráfego ele tá fluindo. Vai ter um detalhe ou outro, eu não vou, eu posso tipo destrinchar mais coisas aqui dentro do tráfego, mas como a gente está com pouco tempo assim, né, tipo, o primeiro contato, eu bato o olho, eu vejo números saudáveis a primeiro momento, então eu vou pensar em outras coisas, entendeu? Eu vou pensar em outras coisas. Então, por exemplo, você não tem necessariamente, não sei se você tem cupom de primeira compra, você tem? Tenho. Não tá comunicando. Não, mas ó, se você conseguir subir o meu site, ele vai ter uma linha Ah, tá, mas ele tá, e vai vamos ver aqui. mostrando. Aí eu já acho que ficou pequeno, mas foi o detalhe do meu layout. E se você abaixar um pouquinho mais o meu site, Ah, tem uma página, tem um perfil lá que só fala boa. sobre motoboy. Só que eu ainda acho que meu site não tá assim 100% comprador, sabe? Que o pessoal vê e compra, porque eu acho que meu site pode ser. Eu coloquei num site uma vez e falou que meu site estava lento. E eu não sei se isso também vai impactar, mas eu não sei se Impacta. meu site está realmente lento. Ele impacta, a gente consegue ver aqui, ó, por exemplo, lembra que eu coloquei aquela métrica que é o Connect Rate? Sim, Ó, Connect Rate aqui, ó. Tá em 79. Eu não acho que é um problema tão gritante, tá? Talvez ele esteja lento, mas eu vejo mais uma questão estrutural do que necessariamente velocidade. Por exemplo, o que é questão estrutural? Dentro de moda, que eu gosto de trabalhar a estrutura de site, tá? Até já comentei isso em outras reuniões, é que acaba que essas coisas acabam se repetindo. Mas eu gosto do quê? Moda, mais vendidos. Aí depois, lançamentos, um banner para quebra de visualização, um mini banner para quebra de visualização, pode ser isso daqui, e sale. Porque o que que rola? No seu e-commerce tem muita coisa na home, ó. Tá vendo? sim. É uma home muito, muito extensa. Tipo assim, o mais vendido é o último. Se você jogar, por exemplo, uma visualização de mapa de calor, você já chegou a ver isso, mapa de calor ou não? Eu também uso Clarity. É, você vai ver que pouquíssimas pessoas fazem isso, ó, entendeu? Tipo, e aí o que que é válido? Tem uma coisa que chama paradoxo da escolha, né? Quando eu dou muita opção para a pessoa escolher, ela fica mais confusa do que de fato ela vai escolher um produto, sabe? Então, tipo, Entendi. é mais válido você dar uma enxugada nessa home, trazer os seus produtos mais best-sellers e realmente o que está em lançamento, e o restante, se a pessoa quiser procurar, ela procura ali, se quiser fazer alguma estratégia, do que eu trazer tudo na home. Porque mulher vai olhar, nossa, mas esse body é bonito. Putz, mas esse vestido aqui também vai ficar legal. Mas eu gostei desse Deixar outro as body. fotos, no caso, em formato de carrossel, você acha melhor? Por Não exemplo, mais necessariamente. vendidos, carrossel. Aí lançamentos, carrossel. Aí coloco o banner e depois eu coloco a Sei sale. eu. E já era, Tá, entendeu? Tipo, e aí depois você vai variando, né? Aí você vai mudando esses detalhes. Você, tipo, tá tendo um lançamento, aí você vai trazer o lançamento, você vai mudando a estrutura da home. Porque geralmente a home é o lugar onde você mais tem acesso no seu e-commerce. Ó. Se você analisar aqui, ó, por exemplo, a páginas e telas, tá vendo? Aqui, ó, visualizações. Tá vendo aqui, ó, produtos. Então, muito provável, porque você vai ter mais acesso. Porque quando eu tava analisando o seu tráfego ali, você está jogando para categoria, né? Então, você vai ter mais acesso naturalmente, porque você está jogando para categoria. Então, tá vendo que essa tela aqui, ó, que ela se repete aqui?
Sim, é produtos? porque assim, na minha visão, eu acredito que se eu colocar uma campanha voltada para produtos, a pessoa consegue escolher, ela vai por um produto que ela clicou ali. Só que esse produto, geralmente, eu coloco ele em primeiro na página de produtos. E assim ela consegue adicionar esse produto e mais algum outro, se ela gostar. Assim, na minha É, cabeça faz sentido. cara, a gente roda muito para a página de produto. Por quê? Pensa, o que você tem que fazer no seu e-commerce? Até por isso a visualização de tráfego aqui, né, naturalmente. Você tem que diminuir a quantidade de etapas até a pessoa comprar, entendeu? Então, se eu jogo na categoria, eu tô dando mais um clique para ela. Então, você tem que pensar o seguinte, eu tenho que diminuir a quantidade de cliques. Tipo, por exemplo, a gente vai pensar na Amazon, né? A Amazon, se você compra uma vez lá, você vai ter o buy one, como que é? Buy per one click, tipo, buy per one click. Você já tem seu acesso, com um clique você compra, entendeu? Porque você tem que facilitar. No seu caso, você joga na categoria paradoxo da escolha. Porque eu tô mostrando, cadê? Tá aqui. Eu mostro esse aqui, por exemplo, e eu dou a opção da pessoa de escolher vários. Tipo, ela gostou daquele, foi aquele que chamou a atenção, mas ela entrou e falou, meu Deus, esse Boris Samir aqui também é legal. Putz, aí ela vai fazer isso. Nessa, eu já até esqueci o nome do produto que eu entrei no site. Tá, entendi. Tipo, eu até esqueci. Putz, nem lembro qual que é. Aí ela vai voltar, aí ela vai falar, putz, será que é esse aqui? Não lembro. Entendeu? Porque as coisas são muito rápidas. Tipo Eu assim, recebo muito, quando as meninas fazem os pedidos, todas elogiam muito as peças e às vezes elas falam que ficam indecisas na hora de escolher. entendeu? Tá, Entendeu? Então, tipo assim, beleza, é as suas clientes que estão falando, mas quantas entram lá, ficam indecisas, sai fora e não te falam? Entendeu? tá, Tipo, muitas. esse é o perigo. É a pessoa que não fala nada. A pessoa que fala, top, porque ela tá dando insight. Tem gente que não quer falar nada, e aí é o ponto que você tem que conseguir analisar dados para tomar decisão, entendeu? Muito provavelmente você vai olhar o Clarity lá, você vai ter alguma visualização dessa, tipo a menina fazendo assim, desenhando a página, clicando no produto, voltando. Você vê, ela vai clicar no produto, clicar no outro. Ou seja, tipo, você aumentou a quantidade de cliques para essa pessoa comprar, entendeu? Mas se ela cai direto aqui, por exemplo, Top Midnight, opa, gostei. Concorda que eu vou jogar aqui o meio de view, vou ver se tem o meu tamanho, pum, 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 já era. Já era. Eu não tenho aqui outra escolha, talvez eu vou ter aqui embaixo. Mas aqui, tipo, eu já tô dentro da página de produto, é uma etapa a menos, sabe? Então é isso. Deixa eu ver o que mais. Então, assim, foi o que eu falei pra você. Você tem que olhar outra coisa além de tráfego, entendeu? Tá, entendi. Você tem que olhar, você tem que pensar em outras coisas, por exemplo. Por que as pessoas contratam nós, no caso? Porque ela quer ficar pensando em produto, em lançamento, em conteúdo. Ela não quer ficar pensando nessas coisas técnicas. Porque a parte estratégica do negócio gera mais resultado do que a parte operacional e tática, que é o trabalho necessariamente que a gente faz. Lógico que são extremamente importantes, mas, por exemplo, é mais válido para você, e eu nem por nada, não, mas é mais válido para você ver um relatório que uma pessoa fez para você tomar uma decisão do que sei lá e ficar, entendeu? Porque você vai pensar, você vai estar resolvendo o BO com o fornecedor, entendeu? Tipo, você vai estar melhorando seu estoque, seu mix de produto, qualidade das peças, que é isso que movimenta de fato. Qualidade do conteúdo, entendeu? Qualidade do site. Você vai estar, por exemplo, a gente faz site também, mas você vai estar você fazendo o site, entendeu? Tipo, melhorando o detalhe no site, porque você quer fazer uma alteração diferente, sabe? Tipo, vou dar um exemplo meu, né? Eu tava aqui hoje, tipo, antes de entrar com você, eu tava analisando a minha estrutura de e-mail marketing. Eu tava puxando detalhezinho, tipo, melhorando, mudando cor de botão que eu tenho dentro do e-mail, mudando a estrutura do link, porque o CTR tá baixo. Eu só, tipo assim, eu abri a conta de anúncio, eu bati o olho ali, bem rápido, fiz uma. Lógico que também é porque sua experiência também, né? Mas eu bati o olho, vale mais a pena eu otimizar a minha estrutura de conteúdo de e-mail do que necessariamente eu ficar lá na conta de anúncio, entendeu? Lógico que são níveis. Suponhamos que você está investindo 100 mil reais de ads. Aí beleza. Tipo, ou você está investindo muito mais do que você investe hoje. Aí beleza. Eu acho que aí naturalmente você vai ter que falar, porque é um volume maçante de dados, né? Mas no seu caso, subiu as campanhas, vai resolver outra coisa, entendeu? Aí se realmente tiver uma queda, se estiver tendo prejuízo, aí beleza, eu vou olhar.
entendeu? Lógico que você nunca vai deixar passar, né? Você sempre vai estar olhando quase que diariamente, né? Imagina que você veja todos os dias. Sim. Mas o ver todo dia não significa que você tem que mexer todos os dias, entendeu? Às vezes você E não quando não me dá otimizar... resultado, por exemplo? Ela não está me dando resultado. Então, tipo assim, eu fico nessa neura porque eu acredito que todo dia eu estou investindo dinheiro. Então, eu sei que é um produto que tem saída, mas eu acredito que ele ainda não está sendo entregue para aquela pessoa que vai comprar mesmo de fato. Então, foi o que você falou da jornada do cliente, né? Mas eu mas às fico vezes ela... bem assim em cima. Não, mas às vezes ela não te deu resultado hoje. Só que amanhã a campanha... Porque uma coisa que você tem que pensar também, não é você que está vendendo, e sim as pessoas que estão comprando. Às vezes ela não tá te dando resultado porque a pessoa, sei lá, hoje, tipo, hoje a pessoa não quis comprar, entendeu? Amanhã ela vai receber um remarketing, ela vai comprar. E aí amanhã, dentro desse número geral, a conta vai fechar. Por mais que eu tive um dia abaixo, 2 dias acima, no geral a conta tá fechando. Então não tem por que eu ficar pirando, sabe? Eu não, e até pelo volume de investimento que você tem, sabe? Então, na minha cabeça, eu penso isso porque todo dia alguém está comprando alguma coisa. Ela só não está comprando de mim. Porque todo dia tem vendas de roupas, todo dia as pessoas compram coisas. Então, se não caiu venda, é porque ela só não está comprando de mim. Então, eu fico muito assim, o que está de errado na minha campanha que ela não está comprando de mim, está comprando de outras pessoas. Porque eu sei Então, que comprar ela está, só não está sendo de mim. aí foi o que eu falei pra você. Às vezes o errado não tá na sua campanha, entendeu? Às vezes a otimização está no atendimento, por exemplo. Está em inserir vídeo na página de produto, por exemplo, que esse aqui não tem, entendeu? Às vezes está em colocar, sei lá, produzir conteúdo em outras peças, porque, por exemplo, tem uma análise aqui, que é aquele relatório de produto, né, que você falou, Eu que cheguei é a esse colocar aqui, ó. vídeos na minha página mais pro final do ano, mas eu não vi que teve muita diferença de conversão. Então eu acabei retirando, mas eu vou colocar de novo. Funciona. Eu tô mostrando em todos os vídeos essa ferramenta aqui, ó. Plano Web, que ela é mais barata e acessível. Sim, era essa que eu tinha. Ah, você tá usando essa? Isso. Top. Cadê que eu quero mostrar pra você? Esse aqui, ó. Compras do e-commerce. Ah, que é monetização. Ué, você não tá tendo? O que eu gosto de visualizar aqui? Vai abrir. Você já abriu esse relatório? Alguma vez? Enza? Não estou te ouvindo. Enza? Ai, meu microfone tava mudo. Eu falei que sim, só que não exatamente essa página. Eu coloco lá em relatório de performance e olho todos os produtos mais vistos, quantos carrinhos teve dele e a receita. Eu gosto de ver assim, ó. Eu puxei eles aqui, joguei no Excel, e aí eu gosto de ver o seguinte. Lógico que assim, você não tá com muito volume de dados, assim. Mas eu gosto de ver assim, ó. Taxa de conversão do produto. Por quê? Por exemplo, às vezes o produto, eu posso fazer isso, ó, igual a isso, dividido por isso, beleza? Eu trago isso daqui percentual, beleza? Sim. Às vezes o produto ele não tá vendendo tanto porque a gente não tá mostrando tanto ele. Então, vamos dar um exemplo. Lógico que assim, são casos, né? Você tá com, tipo, não é tanta amostragem de dados, mas, por exemplo, blusa rose, 4% de taxa de conversão, Corsair Angel, 4% de taxa de conversão, entendeu? Vamos ficar em cima desses. Aí a gente tem que analisar, por exemplo. Essas duas peças são peças assim que eu vendi esporadicamente, não tive muitas vendas dela. Você colocou anúncio em cima delas?
Da blusa rosa eu já coloquei e eu já turbinei, né? Alguns vídeos. Mas do Corsair Angel, por exemplo, não. Da última vez eu vendi um Corsair Angel, né? Tipo, acho que umas 2, 3 semanas atrás. E a blusa rosa eu vendi, eu acho que antes de ontem. É. Aí, tipo assim, você turbinou, por exemplo, você não colocou ele numa campanha de venda, entendeu? E deu um tempo para ela. Porque naturalmente ela tá fluindo, entendeu? Então, esse é um jogo de otimização também, né? Pegar a blusa rosa, jogar uma campanha, testar, entendeu? Como que eu enxergo o e-commerce hoje? Né? Na verdade, a conta de anúncio de um e-commerce. Lógico que existem os testes de criativos, mas para mim, você testa muito mais produto do que criativo. Entendeu? Tipo, quando eu tô fazendo um teste, eu tô testando produto. Na minha cabeça é isso, ó, eu tô testando saída de produto. Eu não tô testando criativo só, entendeu? Eu vou testar saída de produto. Tipo, quanto que eu mostrei os outros produtos, sabe? Tipo, às vezes a gente vai pegar mais amostragem de dados e aí o cliente fala assim, nossa, mas esse produto não vende. Aí eu falo, beleza, mas quanto que você mostrou ele para as pessoas? Quanto vídeo você fez em cima dele? Quanto que você enviou para as meninas que estão criando conteúdo? Quanto que você enviou para elas? Tipo, ou você só tá enviando aquele que você, entendeu? Tá, Pra gente, é isso que eu tô tentando, tipo, deixar claro com você. Pensar diferente, tipo assim, olhar o seu e-commerce na visão mais assim, não necessariamente tráfego, entendeu? entendi. Porque assim, você tem um monte de produto, ó, entendeu? E aí, isso daqui, quando você naturalmente você tem mais mix de produtos, a sua conta de anúncio fica mais robusta e ela aceita mais dinheiro, entendeu? Porque, tipo assim, lógico, você consegue talvez escalar com um único produto, mas é um risco muito grande. E eu não, particularmente, as maiores contas que a gente toca, a gente tem muito produto vendendo. Tipo, a gente vai ter pelo menos uns de 10 a 15 produtos que estão vendendo todo dia, entendeu? E aí, esporadicamente, E moda é muito isso, né? Tipo, testes e lançamentos, porque ela é movida a lançamento. Às vezes, por exemplo, às vezes você não tá vendendo tanto. E aí, isso aqui eu tô trazendo de uma maneira diferente para você, para te provocar a pensar. Porque às vezes você não está vendendo tanto quanto você imagina, porque você não está lançando tanto, entendeu? Não está colocando outro produto. Porque, por exemplo, supomos a menina comprou. Qual que é um top? Qual que é o nome do top? Top Midnight, por exemplo. Beleza, tipo, ela quer comprar um outro produto, mas eu só tô rodando Top Midnight, entendeu? Entendeu? Tipo, será que ela não compraria um outro? Será que ela não compraria um body, um cropped? E aí a sua recompra, naturalmente o seu e-commerce ele vai crescendo, entendeu? Porque você vai tendo recompra. A pessoa teve uma experiência com sua marca, ela volta, gostou, entendeu? E Então, eu aí, vou rodar vários criativos ao mesmo tempo para ver aonde os clientes estão buscando mais. lógico que assim, vai depender da verba que você tem disponível de marketing. Tipo, não adianta, por exemplo, vamos pegar, você rodou R$ 632, né? Não adianta, isso aqui vai dar por dia, 632 dividido por 30, R$ 21. É uma verba teoricamente baixa, sabe? Tipo, não chega a dar um ticket médio seu por dia. Então não adianta você pegar essa verba de R$ 21 e dividir por dois. Tipo, não vai funcionar. Entendeu? Tipo, por exemplo, você vai pegar a blusa Angel, qual que é o ticket médio dela? R$ 100. Tipo, você vai ter que, teoricamente, para dar um ticket médio, rodar 10 dias para sair uma venda, sabe? Tá, Tipo, entendi. aí tem um ponto também. Quando eu bato o olho na sua conta de anúncio, eu vejo números saudáveis. Naturalmente, uma coisa que dá pra você testar, que às vezes é básico, é colocar mais verba. Entendeu? Por exemplo, isso aqui, ó, 16 de retorno. Ou seja, a cada R$ 1 que você colocou virou 16. Deixa eu, sei lá, se eu tô rodando, no caso aqui, eu rodei 146, mano, deixa eu ver o que aconteceria se eu rodasse R$ 600 só nela. Entendeu? Às vezes as pessoas têm medo Então, de investir. foi o que eu pensei exatamente. Eu criei uma outra campanha e coloquei mais dinheiro nela para ver se ela ia, só que acabou que não teve venda também, tipo, tá vendo que depois eu abaixei os meus valores diários, porque tava Uhum. 10, 12. Essa campanha que me deu mais venda, eu cheguei a rodar ela com R$ 16 diários. Só que aí depois ela, como eu pensei, né, que ela havia parado de performar, aí eu pensei em criar uma nova campanha com os mesmos dados. E no mesmo orçamento, né, para poder falar, vou colocar R$ 100 por dia nessa campanha para vender. Só que então, nem com R$ 10 de novo numa nova campanha, ela vendeu. Aí eu fiquei meio Meu, assim, acabei não investindo mais. na verdade o que eu vejo aqui é diferente. Eu tô vendo um Rua 5.
Tipo, pra mim é aceitável, entendeu? Tipo, aqui pra mim ela vendeu, sabe? Por exemplo, se é eu que tô tocando essa conta, pra mim tá tipo, ok. Beleza, bora. Entendeu? Tá vendendo. Tipo, a cada R$ 1 tá virando 5 e é isso. Tipo, eu já vejo que vendeu, entendeu? Eu já Tá. vejo que tá saudável aqui, sabe? A gente sempre tenta fazer o quê? Simplificar a estrutura de campanha. Por exemplo, tem uma campanha que funciona muito, é a campanha Advantage. Advantage mais, tá funcionando muito. Tipo, essa daqui, ó, de vendas. Que Eu aí, testei ela uma vez e eu acho que eu deixei de rodar ela porque, sei lá, eu já tinha gastado 40, 60 reais somente para 2 vendas. E para mim eu acho pouco. ó, Acho você pouco o volume tá. de vendas. Ó, vou falar pra você. Você tá muito ansiosa. É, Tipo, cara, você tá muito ansiosa. Porque o seu ticket médio é R$ 100. Tipo, gastou 50, meu Deus do céu. Vou dar um exemplo meu. Vamos lá. Quando eu vendo um serviço, tipo assim, se eu for contar o valor total de contrato, dependendo do contrato, vai dar, tipo assim, 50, 60 mil reais. Aí eu vou rodar R$ 500 numa semana e falar, meu Deus do céu, mano, não deu certo. Pô, mano, eu tô querendo vender uma parada de 50 mil reais. Tipo, peraí, entendeu? Deixa eu estruturar, entender a estrutura, sabe? Então, assim, eu acho, minha percepção, você tá matando a sua escala, entendeu? Tipo, tá andando. É como se, tipo assim, eu consigo enxergar um cenário. Beleza. E você tá procurando piolho pra se coçar aí. Entendeu? Tipo, isso é normal, isso é bom. E lógico que assim, a gente tem sempre que ponderar. Tem um lado bom disso, de tipo, meu, eu tô procurando, só que tem um lado ruim. Às vezes é o que eu falei pra você, a otimização deixa rolar. Entendeu? Deixa rolar e vai resolver outra coisa. Entendeu? Vai mexer no site, vai testar a estrutura, vai testar e-mail marketing, vai testar a campanha no WhatsApp, vai lançar novas peças. Tá rodando ali, tá funcionando? É isso. Porque você tem números saudáveis, tipo, e eu falo pra você, tem muita gente que batalha pra ter esse ROAS aqui. Tipo, lógico que é um ROAS saudável, ok, mas tem gente que batalha pra bater ROAS 7. Você vai começar algumas contas a bater ROAS 3, 3,5. Aí sim é um ROAS 7, deixa rodar, entendeu? Tipo, ROAS 16. É muito louco eu ouvir você falando, não tá funcionando, meu Deus. A cada R$ 1 tá virando 16. Me fala que investimento faz isso. Tipo, investimento na bolsa, sei lá, alguma coisa assim, não faz. você acha Isso que podia, com ainda ia valer a pena eu ativar de novo essa campanha? certeza. Cada R$ 1 Então, virou mesmo que ela 16. não caia à venda, né? Eu não tenho que ter essa pira porque ela ainda está boa. Analisa, analisa cenários mais longos, entendeu? Não pega, tipo assim, passei um dia sem vender tanto quanto eu esperava, pausei. Deixa rodando uma semana. Tipo, uma semana. Aí uma semana sem vender, beleza. Aí pra mim, vai lá e mexe. Mas, tipo, um dia, dois, pro volume de verba que você tem, não que você tem, que você tá investindo aqui, é muito pouco. Pra você tomar uma decisão de fato, sabe? Lógico, tem casos e casos. Se eu tivesse rodando uma campanha aqui que eu tô rodando, tipo assim, R$ 500 por dia na campanha, que não tá vendendo, aí beleza, aí eu vou lá e vou otimizar. Mas no seu caso, tipo, não é esse o caso, entendeu? Vou pegar só pra gente ter uma ideia aqui de orçamento. Vamos pegar, tipo, esse conjunto de anúncio aqui no geral, vamos pegar por campanha aqui, vamos pegar ontem, só pra gente ter uma ideia. Por exemplo, esse aqui, ó, rodei 387 no dia. Meu, esse não vendeu, aí beleza. Aí eu vou dar uma. Pô, peraí, deixa eu ver aqui. Aí eu vou pra dentro aqui e a gente vai otimizar. Entendeu? O Entendi. 387 é tipo 2 ticket médio no dia. Peraí, aí tá. Aí alguma coisa dá pra fazer, entendeu? Ou às vezes até não. Às vezes, tipo, mesmo que seja 387, eu ainda acho uma verba mais baixa. Tem conta que, tipo, roda. Lógico, tem cenários, tá? Tipo, não quero fazer comparações. Mas. Às vezes a gente vai deixar rolar. Eu vou olhar assim e falar, meu, não vou nem mexer. Entendeu? Tipo, eu vou deixar amanhã. Aí, 2 dias, beleza. Eu vou falar, não, peraí, o dinheiro tá indo. Entendeu? Então, o que que eu imagino para você, tá? É outro tipo de otimização. Eu vou até escrever aqui, que eu estava escrevendo um plano de ação para você. Você tem que buscar outras otimizações na sua empresa, né? Então, tipo, otimizações, eu vou jogar empresa.
que é outras etapas do funil, né? Que é site, por exemplo, site, empresa, site, mix de produtos, que isso ajuda no e-commerce. Outras otimizações, aí eu vou deixar esse material disponível, cadê o material? Esse aqui para você acessar e ver depois, porque é um caso bem parecido de taxa de conversão, por exemplo. Eu vou jogar assim para você, eu vou escrever, paciência. Seus números estão saudáveis. Esse mix de produtos valeria para eu ficar adicionando algumas peças nos produtos? Tipo, a pessoa vai comprar um top, ela adiciona uma saia também? Pode ser. Isso é uma otimização de site, né? Tipo, por exemplo, otimização de site, compre junto, né? Outra dúvida que eu tenho também, o Leve 3, Pague 2, por quanto tempo você acha que eu devo deixar ele no meu site para aumentar o meu ticket? O que eu imagino? Toda vez que eu penso em qualquer tipo de ação, quando eu fico muito tempo, ela perde o impacto, né? Então, é válido você sempre estar movimentando, trazendo coisas diferentes. Leve 3, Pague 2, frete fixo, frete grátis, só que assim, você vai entendendo o que funciona na sua base, sabe? Porque às vezes o aumentar o seu ticket não está necessariamente no Leve 3, Pague 2. Às vezes, quando você traz um mix que o seu produto vai casar com o top, você já aumentou o ticket, porque a pessoa vai começar a levar os dois. Entendeu? Entendi. Então, tem várias estratégias para você aumentar o ticket médio. E é isso que você tem que buscar, entendeu? Não necessariamente você está vendo só uma, por exemplo, que é Leve 3, Pague 2. E às vezes, aí assim, você vai ter noção, às vezes financeiramente não está compensando tanto em margem, por exemplo, sabe? Aí você vai ter que analisar isso. Mas no seu caso, é o seguinte, você deixar fluir, buscar outro tipo de otimização, entendeu? Que é isso que eu estou comentando aqui com você. E-commerce, ele é um mundo à parte, e aí como foi muito rápido, eu não vou ter a melhor resposta possível para você, isso que você vai fazer vai fluir, mas é isso que eu imagino. Até colocar assim, ó, aumentar investimento em campanhas. Quanto você acha que seria saudável eu investir assim por dia? E você Depende, acha? aí depende muito, tipo assim, o que eu gosto, tipo, uma coisa que você tem que buscar é cash flow, né? Tipo, que é o fluxo de caixa. Se tá gerando fluxo de caixa, você tá conseguindo manter financeiramente, vai aumentando, entendeu? E aí é questão de análise financeira mesmo da empresa, sabe? Tipo, o quanto que você setou de verba de marketing que você pode esticar, entendeu? Porque aí vai ter que casar dentro dos seus fluxos de pagamento, né? De fornecedor, que às vezes você vai escalar absurdamente, mas vai faltar dinheiro, porque aí o dinheiro vai entrar em D30, por exemplo, aí não vai ter dinheiro. Então é mais analisar o seu fluxo, a sua empresa como geradora de fluxo de caixa. Entendeu? Se está gerando fluxo de caixa, está conseguindo arcar com seus prejuízos, está entrando dentro do seu fluxo de pagamento, vai aumentando. Entendeu? Tipo, é o que às vezes eu faço. Por exemplo, eu pego minhas campanhas aqui, lógico que são outro modelo de negócio, mas o cliente, às vezes a gente vai aumentando, vai conversando com o cliente, ou no meu caso aqui, eu vou aumentando, tá dando retorno, eu vou aumentando, eu vejo até onde aquela campanha estica. Se eu tô aguentando financeiramente, meu sócio financeiro também, que não é se ele não vai, quando ele chorar, falar, mano, aí eu paro, entendeu? Tipo, mas depende muito, sabe? Vai aumentando, sabe? Tipo, eu sempre prezo assim, de 15 a 20% por período. O que seria o período? 3 dias, 4 dias, uma semana, ou um dia de um dia para o outro. Deu muito bom, até deixa eu aumentar para ver como vai funcionar. Isso é otimização, entendeu? Entendi. É que na minha cabeça, assim, por exemplo, eu estou colocando dinheiro. Então, se o meu anúncio tá bom, tá chegando clique, estão fazendo um carrinho, tipo assim, tem que ter uma venda. E aí, se eu não vendo durante dois, tipo assim, no primeiro dia eu não vendi, ok, rodei a campanha hoje. No segundo dia eu já não vendi, então, peraí, vamos dar mais uma chance. No terceiro dia eu não vendi, eu já acho que provavelmente alguma coisa tá errada, porque geralmente quando eu rodo campanha e eu sei que ela vai dar bom, ela já começa a me vender no mesmo dia. Tá. Como que você tá em questão de conversão de abandono de carrinho? Eu tenho uma faixa muito grande de abandono de carrinho aqui na Nuvem Shop, ó, só para você ter uma ideia. Esse mês, isso, desse mês, eu tive 167 carrinhos criados, 86 cliques no botão de compra,
46 no meio de envio, 39 nos dados, 38 no endereço completo e somente 26 convertido em venda. Tá. Você concorda comigo que é mais válido você otimizar o carrinho do que a campanha? Por exemplo, tipo, Sim, ações para eu ações para aumentar esse abandono de carrinho. Porque aqui você teve, o que que você teve aqui, ó? 26 dividido por 67. Você teve 0,15% de taxa de conversão do seu carrinho. Se você bate, por exemplo, 40% de taxa de conversão de carrinho, 66 carrinhos. É uma diferença de 40 pedidos, por exemplo. 40 pedidos vezes seu ticket médio, que era 140 mais ou menos. Estou falando de 5 mil reais no carrinho que você recuperaria, entendeu? Então, é mais válido você analisar abandono de carrinho e otimizar esse fluxo, porque as pessoas estão morrendo no carrinho. Eu digo isso porque a gente também, tipo, faz essa análise. Por exemplo, quando a gente pega em CRM, um fluxo que a gente mais gera resultado é fluxo de abandono de carrinho. Tipo, a gente tem é que assim, vai estar meio pequeno, né? Então a gente usa tecnologia para isso, mas, por exemplo, carrinho abandonado, abandonou o carrinho, 40 minutos depois a gente entra em contato. Por quê? Primeiro ponto de tudo, a gente vai tirar a dúvida, porque às vezes a pessoa, tem gente que chega dando cupom no carrinho, entendeu? Dei cupom no carrinho, às vezes não é isso, às vezes a pessoa deixou no carrinho porque ela deixou no carrinho, ela ficou com alguma dúvida. Às vezes faz mais sentido você chamar para tirar uma dúvida do que necessariamente você chegar dando cupom. É melhor você vender sem cupom do que com cupom. Não deu certo, um dia após a gente manda uma mensagem com 10%. Não deu certo, 10 dias após a gente manda uma mensagem com 5%. Não deu certo, a gente manda um brinde 20 dias depois. Porque eu preciso converter essa pessoa. Vai ficar muito complexo, mas dentro de e-commerce tem uma métrica que é o seguinte, que tem um jogo que é CAC LTV. O CAC é custo de aquisição de cliente, custo de aquisição de cliente. LTV é Lifetime Value. Então, por exemplo, às vezes você não vai ganhar dinheiro na primeira venda, porque você está pagando para adquirir esse cliente. Lifetime Value é quanto de dinheiro esse cliente deixa com você ao decorrer do tempo. Vou dar o exemplo da WIG, que vai ficar claro para você. Não, vamos dar um exemplo seu. Suponhamos que você está pagando aqui, para as pessoas virarem seu cliente, você está pagando mais ou menos R$ 23, beleza? Só que você pagou R$ 23 de marketing, aí vai jogar os custos de ferramenta, não sei o que, seu CAC vai para R$ 50. Você está pagando R$ 50 para adquirir um novo cliente. Só que essa pessoa, se você, aí te voltando, se você tem uma outra estrutura, você tem mais produtos, ela vai recomprar, em moda, a gente vai falar mais ou menos de 4 a 6 compras por ano. Então eu paguei R$ 50, essa pessoa ao decorrer do ano ela deixou tipo R$ 600 comigo, entendeu? Então faz sentido você fazer esse trabalho de carrinho, converter mesmo que não com tanto lucro a primeiro momento, porque essa pessoa entra na sua base, entendeu? E a gente acompanha isso, né? Tipo, por exemplo, isso aqui, se você ter uma ideia, isso é uma planilha de acompanhamento que a gente tem de resultados dos e-commerce. E uma das coisas que a gente acompanha é basicamente quantos clientes da receita, quantos clientes foram de aquisições e quanto que foi de cliente recorrente. Entende? Porque o que vai mensurar o crescimento do e-commerce é quantos novos clientes você está adquirindo por mês. Entendeu? Então, por exemplo, voltando para o seu caso, 167 carrinhos para 26 vendas, eu acho que tem jogo aqui. Acho não, com certeza. Entendeu? Com certeza. Foi o que eu falei, se você tivesse convertido 40%, era R$ 5.000 a mais, então seu e-commerce teria faturado 10 mil. Entendeu? sim. Como que eu faço, então, para dar uma otimizada nesse carrinho? Tipo assim, coisas que eu vou conseguir fazer esse carrinho ser mais assertivo, porque todos os carrinhos são criados na minha loja e as pessoas deixam o número de telefone, o e-mail, eu entro em contato. Mas É, o site ele só contabiliza esse lead, né, para eu poder chamar a pessoa se ela deixar o número dela, porque muita gente não se inscreve, né, não coloca o número de telefone, só cria um carrinho e sai fora do site. hoje a gente utiliza uma ferramenta de CRM que é essa daqui, ó, Marks. E aí a gente cria dentro daquele fluxo lá que eu te mostrei, que é esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui que eu falei de carrinho, a gente cria dentro da Marks. E aí deixa automático. E aí vai analisando os dados depois.
entendeu? Então, tipo, Entendi. é isso, sabe? E aí eu imagino que pelo volume que você tem, até pelo faturamento, eu não acho que vai fazer tanto sentido para você agora, porque vale mais a pena você ir fazendo e entendendo seus clientes a primeiro momento, tipo, não necessariamente usando tecnologia, porque você vai colocando um monte de tecnologia que eu te falei aqui, você vai só aumentando o seu custo. Que às vezes, por exemplo, 167 carrinhos, no período dos últimos 30 dias, Isso. é 5 carrinhos por dia. Então, assim, dá para você ali fazer. Hoje a gente está numa era que a gente chama de hiperpersonalização dos contatos. Então, assim, hiperpersonalização dos contatos. Tipo assim, meu, a pessoa entende o porquê ela abandonou o carrinho e entra em contato. Personalização. Tipo, com base no que ela falou, entendeu? Então, tipo, deixa eu lá, ela abandonou o carrinho com um produto tal, tal, tal. Aí você chega com a pessoa e fala, eu vi que você abandonou o carrinho com esse produto, entendeu? Ou eu vi que você, nossa, você é de tal lugar, entendeu? Tipo, porque é hiper personalizado. Aí a pessoa vai e ela tem uma atenção diferente para você. Eu não vou ter a melhor resposta possível do que você vai mandar, porque você vai ter que encontrar o estímulo das suas clientes. Só que começa a analisar seus carrinhos diferentes, começa a analisar e pensar, tá, deixa eu entrar em contato não necessariamente automático, entendeu? Deixa eu entrar em contato aqui, tipo, como se realmente estivesse conversando com essa pessoa. Você vai ver os resultados melhorarem, sabe? Tipo, aí depois, à medida que, meu, não tá dando mais, tô tendo muito carrinho por dia, aí coloca a tecnologia. Tá fazendo sentido o investimento? Coloca a tecnologia. Senão você vai aumentando muito o custo e aí a conta não tá fechando tanto, sabe? Tipo, Entendi. beleza? Tranquilo, é isso. Já me tirou, nossa, muitas dúvidas e um peso da consciência também. O que que você achou? Percepções? Assim, eu gostei muito, porque quando eu vi o podcast, eu só fui entender depois, né? Porque eu entrei no podcast e achei que era uma pessoa que estava sendo entrevistada, e não era. Eu achei até que era de outra marca. E aí depois eu fui entender, realmente, fui tentando adaptar para o meu negócio. E eu anotei assim, eu tenho 2 folhas aqui inteiras de insight de tudo que eu tenho que arrumar aqui no meu site, que eu vou colocar em prática já. Porque a minha ideia ontem, quando a gente estava conversando, a minha ideia é aumentar o meu volume de vendas, né? Aumentar o meu caixa, para ficar focada em fazer exatamente o que você falou, em criar coleção, em trazer produtos, em criar conteúdo. Então eu não quero ficar nisso no tráfego, porque eu voltei a fazer o meu tráfego porque eu usei o meu dinheiro que eu tinha em gestor e eu tive que fazer por conta própria, porque só no orgânico não tinha como. Então, se eu conseguir usar esses insights e conseguir aumentar as minhas vendas, consequentemente eu vou procurar o IG para poder fazer o meu tráfego, porque vocês já estão trabalhando com outras pessoas que são do mesmo nicho que eu, então você já tem uma percepção boa a respeito das minhas clientes, do que eu quero vender, porque algumas peças são até parecidas. Então, assim, os fornecedores também são os mesmos. Então, eu acredito que se eu fazendo isso, eu com certeza vou entrar para a equipe, porque eu quero me ver livre um pouco disso, porque como você mesmo percebeu, eu estou meio desesperado em cima do tráfego, mas por quê? Porque é da onde eu estou tirando dinheiro, então eu preciso vender muito mais para poder ficar tranquila, sabe? Uhum. Beleza? Espero que você consiga aplicar tudo isso que eu te falei e a gente vai conversando, tá? Que bom que gostou. E assim, e-commerce é um mundo que envolve muita coisa. Tipo, meu, eu conseguiria ficar o dia inteiro falando com você, mas aí o dia inteiro, acho que o dia Sim, inteiro ia sim. dar mais confusão do que necessariamente ajudar, sabe? Então, assim, eu agradeço pelo seu tempo, a gente vai se conversando, tá? Eu vou parar a gravação, e aí também quem tiver interesse em fazer isso aqui, o link vai estar aqui na descrição para você se cadastrar e a gente vai conversando também, beleza? Eu vou só parar a gravação aqui e